Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver: projeto no interior do Paraná quer gerar renda para famílias carentes e erradicar a desnutrição de 1 milhão de crianças e mulheres no país nos próximos 10 anos. O projeto é baseado num programa realizado desde 2016 na África. Balde cheio da Embrapa é exemplo de ação voltada à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na pecuária leiteira. E em entrevista ao vivo, vamos falar com o Ministério da Agricultura sobre as iniciativas da pasta para ampliar o financiamento privado do agro. Começa agora o Planeta Campo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou recentemente, em evento com investidores e empresários, algumas ações para ampliar o financiamento privado do agronegócio. A medida ela pode contribuir para aumentar a adoção de tecnologias e técnicas sustentáveis no setor. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o secretário de Política Agrícola do MAPA, José Ângelo Mazilo Júnior. José Ângelo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Eu que agradeço o convite, Sara. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Secretário, quanto que representa hoje o financiamento privado dentro do agronegócio e o quanto que se pretende ampliar, a partir dessas ações e de todas essas iniciativas, a vontade do Ministério da Agricultura, que já vem sendo mostrado, desde a ex-ministra Tereza Cristina, em relação, a essa ampliação para o investimento, para o financiamento no setor privado? Sara, o crédito é um insumo fundamental para a manutenção das atividades e para o incremento, para o investimento. Então, nós temos muita preocupação em relação a esse funding. Hoje, como você mencionou, nós temos o funding privado que está adquirindo cada vez mais destaque. E a gente pode dividir, grosso modo, da seguinte forma: 1/3 do dinheiro que o agro precisa para se financiar são recursos próprios do produtor, do empresário, 1/3 vem do Plano Safra, o recurso apoiado ou estimulado pelo governo, e 1/3 são recursos privados. Ah, bacana. Em parte você comentou, mas só para ver se é a mesma coisa. Eu te pergunto, quais que são aí as ferramentas que a Secretaria de Política Agrícola do MAPA, ela vem trabalhando, vem desenvolvendo, para ampliar o financiamento privado do agro? Como que vem sendo feito esse trabalho e quais que são as expectativas também? Olha, a gente trabalha a via financeira, Então, o produtor ele precisa ter um instrumento para ele emitir, um título para ele emitir e captar recursos. Nesse sentido, nós estamos trabalhando muito firme com a CPR, a Cédula de Produto Rural. Existem outros tipos também que são utilizados, a nota de produto rural, a duplicata rural, mas nós nos concentramos no primeiro momento na Cédula de Produto Rural. E para o investidor que está nas cidades, ele também tem que ter um instrumento com quem ele conversa, que são os instrumentos vendidos em cotas. Então, o CDCA, o CRA, o FIAGRO, são instrumentos que o investidor da cidade compra cotas, esses recursos vão para essa estrutura que compra a CPR, o recebível lá do produtor. Então, a gente tem que trabalhar os dois lados, e é nisso que a gente está concentrado agora. Secretário, como é que está o volume de negócios que se utilizam aí da CPR, a Cédula de Produto Rural, hoje aqui no Brasil, esse título tão importante que vem cada vez mais mostrando a sua função? Nós centramos esforços, de fato, na CPR e nos instrumentos que o investidor compra, o FIAGRO também. A CPR, só para você ter uma ideia, Sara, ela saiu de um volume de 17 bilhões, volume de CPR registrados, em agosto de 2020, e agora está chegando a 200 bilhões. Então, realmente, foi um aumento muito grande, quase 1000% de aumento em pouco mais de 2 anos. E as emissões anuais da CPR também estão chegando a 200 bilhões de reais. Então, por ano, a CPR tem levado ao agronegócio recursos na ordem de 200 bilhões de reais. E a expectativa é continuar crescendo, o céu é o limite. O nosso agronegócio é muito forte, a demanda internacional não vai diminuir, ao contrário, tende a aumentar cada vez mais. O Brasil é o país de agricultura tropical que pode atender esse aumento de demanda com sustentabilidade,
E o que a gente tem que fazer é preparar o caminho financeiro e as coisas vão acontecer sem dúvida nenhuma. Secretário, essa ampliação nos registros de CPR que você colocou, ela também tem muito a ver com as exigências, né, em relação ao registro, que foi feito de uma forma escalonada, né, para CPRs acima de 1 milhão, 250 mil. Isso também ajudou a impulsionar a questão dos registros, o que também acaba sendo um amparo a mais nesse financiamento, né? Essa discussão foi um pouco difícil para cair a ficha, né? Mas olha só, o mercado para existir, ele não pode estar dentro da gaveta dos contratantes. Esse mercado não existe. Então, a gente tinha que levar a CPR registro para todos os investidores olharem o tamanho desse mercado, saber que tem título, quererem comprar esse título para empacotar e vender através desses instrumentos que eu te falei, CDCA, CRA e FIAG, né? Então, a gente fez isso. Só que a gente não podia fazer toda a CPR no primeiro momento ir para registro. Então, a gente escalonou. A gente pegou as maiores e, a partir de dezembro de 2023, né, janeiro de 2024, todas as CPRs, independentemente do valor, vão ter que ser registradas. Então, a gente fez uma escadinha, como se diz, né, para facilitar essa migração da CPR das gavetas para as registradoras. Perfeito. E, secretário, onde é que entra a economia verde dentro desse cenário do financiamento privado do agronegócio? Economia verde, o crédito verde, ele tem dois polos que a gente tem que se concentrar. Dentro do empreendimento e o credor. Eles é que tem que se entender. O caminho por onde o dinheiro vai transitar, ele serve para transitar recursos, tanto para atividades convencionais como para atividades verdes. Quem ganha o selo verde é atividade, é dentro da fazenda, né? Então, tem tudo a ver, porque a gente abriu as vias. Agora, depende do credor fazer as exigências deles, e a gente acha que o credor precisa aparecer mais. O credor fala muito em investir em green bonds. Nós temos, do outro lado, um agro que pode atender em escala qualquer demanda do credor, só falta ele dizer o que ele quer. Né? E aí cabe ao produtor rural, então, se adaptar aos critérios, ele vai sofrer uma auditoria. Inclusive, é muito bom, porque dizem que é caro, mas ele melhora tanto a gestão que só no ganho de eficiência ele já paga. É comum ver isso, né? Já paga todo o custo que ele tem para ganhar o selo verde, para se adequar aos protocolos. Aí o credor fala, beleza, agora eu vou investir, vou te financiar, e esse título, essa CPR, passa a ser verde pela qualidade do empreendimento financiado. Maravilha, secretário. Para encerrar bem rapidamente, queria que você comentasse, né, a ampliação do investimento privado, ela pode contribuir também para facilitar o acesso ao crédito de pequenos produtores? Eu vou ser rápido. É só para isso que a gente está trabalhando. Perfeito. Toda a sofisticação do mercado visa levar crédito, universalizar o crédito, visa levar crédito para o pequeno produtor rural, para o agricultor familiar, certo? Porque o produtor gigante, ele consegue se mostrar, ele tem forma de se vender. Agora, o cara que é menor, coitado, ele fica sem acesso aos mercados de crédito. Então, tudo que a gente está fazendo, em última análise, é para levar crédito para o pequeno produtor e agricultor familiar. Agora nós vamos nos concentrar no seguro rural. Eu queria deixar esse recado final. O seguro rural agora é a peça-chave, tá bom? Ótimo, importantíssimo recado. José Ângelo, secretário de Política Agrícola do MAPA, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. E já virou costume a gente trazer uma pergunta agora aqui no Planeta Campo para você que está aí do outro lado, né? E hoje a nossa enquete pergunta o seguinte: você sente dificuldade para contratar colaboradores qualificados para trabalhar na sua fazenda? Responda sim ou não através do nosso WhatsApp. O número é o 011 94379 7041. Participe com a gente aqui no programa, faça essa interação que a gente vai ficar bem felizes. Falamos agora de um projeto voltado a agricultores familiares na região de Rebouças, no interior do Paraná, e que está modificando o cenário rural dessa região. A iniciativa, olha só, ela tem o objetivo de gerar renda para famílias carentes e erradicar a desnutrição de 1 milhão de crianças e de mulheres aqui no Brasil nos próximos 10 anos e de 2 milhões no mundo inteiro. Olha só. A fome tem rosto, nome e sobrenome. Dói em quem sente e também em quem vê a situação. O acesso à alimentação adequada tem sido um dos principais desafios enfrentados pela sociedade ao longo dos anos. Segundo o relatório divulgado este ano pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu para 828 milhões em 2021,
uma alta de cerca de 46 milhões desde 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia da Covid-19. Ainda de acordo com os dados, a proporção de pessoas afetadas pela fome vinha praticamente inalterada desde 2015. Com a crise sanitária e a guerra na Ucrânia, o número atingiu 9,8% das pessoas no mundo. No Brasil, em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 apontou que mais de 33 milhões de pessoas não têm garantido o que comer. Isso representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. O estudo mostrou também que mais da metade, ou seja, 58,7% da população brasileira, convive com algum grau de insegurança alimentar. Como mudar essa realidade? Uma multinacional de origem holandesa está colocando em prática um projeto piloto em Rebouças, município do estado do Paraná. A cidade tem 15 mil habitantes, com aproximadamente 50% de agricultores familiares. Bom, o Projeto Bem nasceu com a ideia de ajudar a agricultura familiar a incrementar sua renda a partir da diversificação da renda, a partir da produção de ovos caipiras e o combate à desnutrição em zonas de vulnerabilidade. O projeto é baseado num programa realizado desde 2016 na África. Lá, são mais de 20 granjas parceiras com produção de 25 mil ovos por dia. Na América Latina, as parcerias acontecem no Brasil e no Peru. O objetivo é impactar 2 milhões de pessoas com nível de desnutrição acima de 30% e mulheres com nível de anemia acima de 50%. Bom, a gente primeiro escolhe uma comunidade que seja vulnerável, que tenha agricultura familiar, e a nossa proposta de valor é diversificar a renda dessas famílias. A gente chega, através de uma parceria com o produtor avícola, a gente entrega galinhas recriadas e a gente financia esse pequeno agricultor no ciclo produtivo de 15 meses, né? Fornecendo, além disso, ração de alta qualidade, serviço técnico veterinário, capacitação para essas famílias criarem e, mais importante, virarem comercializadores de ovos nos canais de venda que a gente também ajuda a desenvolver. Então, é crédito, é treinamento, é suporte técnico e desenvolvimento do canal de venda para a família. O ponto principal do projeto é a produção de um dos alimentos mais completos da dieta humana, o ovo. Um alimento rico em nutrientes, de baixo custo e alta durabilidade. E foi a possibilidade de aumentar a renda com a produção desse pequeno produto de origem animal que despertou o interesse no agricultor familiar Marcelo Pianaro. O interesse foi a questão da diversificação na propriedade, né? Que nós trabalhava com fumo e também com plantio de soja, né? Esse foi o interesse de buscar uma alternativa diferente na propriedade. A alternativa que trouxe também tempo livre para o agricultor. Olha, na verdade a questão do trabalho aqui diminuiu bastante, né? No fumo a gente era quase diário, né? Aqui na granja a gente trabalha em torno de mais ou menos umas 3 horas por dia, né? Nessa parte sim melhorou bastante, daí a gente tem mais tempo assim para fazer as outras coisas na propriedade, né? Também vamos dizer assim, tem mais tempo para os filhos, né? Também tenho casal de filhas também na propriedade, né? Com minha esposa. Isso ajudou bastante também, né? Nessa questão. Tempo livre, inclusive, para se dedicar a outras culturas, como a erva mate, produção tradicional no estado do Paraná. A propriedade do Marcelo tem 46 hectares. A granja ocupa um espaço pequeno, conta com 1.200 aves e produção de 1.130 ovos por dia. O interessante é que o adubo orgânico produzido na granja é utilizado também na plantação de erva mate, que traz uma renda a mais para o produtor. O resíduo da granja também é usado na lavoura, né? Também é usado na parte da erva mate da propriedade, onde traz bastante, vamos dizer assim, pontos positivos, né? Melhora bastante a qualidade da terra, melhora bastante a questão da erva mate também, dá um bom resultado. Realmente, tudo é aproveitado, do ovo ao esterco. O Marcelo não está sozinho no projeto. Ele faz parte de uma cooperativa da agricultura familiar parceira da iniciativa. O ovo, como assim, é uma proteína barata, né? Então a gente sabe a necessidade que tem na segurança alimentar, né? Hoje o Brasil voltou ao mapa da fome. Então essa questão do ovo aí, que assim, é uma das melhores alimentos que tem hoje disponível e numa forma barata, né? Então a gente consegue colocar esse ovo em locais ali com custo mais baixo, né? Quando a gente vai no Ceasa, a gente consegue ali
chegar ali, adequar ali em canais de vendas ali que consegue colocar esse ovo num valor mais abaixo e consegue mais famílias ter direito a esse ovo. A feiras, a gente tem muitas feiras livres que a gente consegue levar em Curitiba ali e esse ovo chega nas famílias carentes, mais acessível. Estes ovos são fortificados com uma ração diferenciada e de alta tecnologia, além de estarem presentes na merenda escolar. Mas isso a gente vai ver no próximo episódio dessa reportagem, porque ainda tem muita coisa bonita para mostrar nessa história. Como é bom poder mostrar essas boas iniciativas. Parabéns aí pela reportagem também à nossa equipe. E agora a gente faz um rápido intervalo e, enquanto isso, aproveita para responder a nossa enquete lá no WhatsApp. A pergunta é: você sente dificuldade para contratar colaboradores qualificados para trabalhar na fazenda? Responda sim ou não pelo nosso número, é o 011 94379 7041. E depois você vai saber também sobre o programa Balde Cheio da Embrapa, que é um exemplo de ação voltada à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós já voltamos. Qual vai ser o gol mais importante da Copa, Cafu? Vai ser um gol pelo planeta. Por isso eu voltei pro campo, para jogar junto com a UPL, a FIFA e o produtor brasileiro. Para marcar um gol pelo resgate de carbono, pela segurança alimentar no mundo inteiro. Vai ser um gol do meio do campo. E a gente vai comemorar. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato, mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global, JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Neste ano tem Copa do Mundo e o Canal Rural tem novidade. É o projeto Agro em Campo. Vamos entender como o agronegócio faz parte do dia a dia de jogadores, técnicos e torcedores. Porque seja no esporte ou na produção alimentar, o Brasil conta com uma seleção repleta de craques em campo. A partir de novembro, todas as quartas, às 13h30, até o fim da Copa, vamos mostrar que futebol e agronegócio dá jogo. Realização Canal Rural e UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Você sabia que o agro e o futebol têm muito em comum? O Brasil se destaca pelos seus craques formados em casa e exportados para grandes centros futebolísticos. Mas você sabia que o café brasileiro também segue o mesmo caminho? Segundo pesquisa do Centro Internacional de Estudos do Esporte, o Brasil é o maior exportador de jogadores de futebol no mundo, com 1.219 atletas atuando fora do país. E na última safra, o Brasil vendeu ao exterior mais de 39 milhões de sacas de 60 quilos de café, seguindo assim como o maior exportador do grão no mundo, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão são os 5 principais clientes do café brasileiro. E entre os principais destinos dos nossos jogadores estão Espanha, Emirados Árabes Unidos, Itália, Japão e Portugal, que conta com quase 20% destes atletas em terras lusitanas. A sorte fica ao lado dos japoneses e italianos, que contam com os nossos melhores cafés e com grandes futebolistas nascidos no Brasil.
Estamos de volta. Eu quero saber se você já respondeu a nossa enquete, hein? Corre que ainda dá tempo. Você pode acessar a enquete por esse QR Code que está aparecendo aí na tela. E a pergunta, só lembrando, é: você sente dificuldade para contratar colaboradores qualificados para trabalhar na fazenda? Participe aqui com a gente, faça essa interação, vamos ficar bem felizes. E agora a gente fala sobre um programa muito interessante da Embrapa, que é um exemplo de ação voltada à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na pecuária leiteira com uso de tecnologia. É o balde cheio. Quem fala comigo sobre esse assunto é André Novo, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que está conosco aqui ao vivo pela internet. André, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, uma satisfação poder conversar com vocês e falar um pouco sobre o balde cheio. Maravilha, a satisfação é nossa. Agora, André, explica um pouquinho pra gente sobre o balde cheio, para quem ainda não conhece, né? E conta também como é que está o andamento do programa. Assim, o balde cheio já é um projeto bastante consolidado, né? Já faz mais de 20 anos que o pessoal está trabalhando no campo e a gente fazendo treinamento e capacitação de técnicos no Brasil inteiro, né? Quem começou isso foi o Dr. Arthur Quinelato, né, que é pesquisador nosso aqui da Embrapa Pecuária Sudeste, e sempre viajou o Brasil inteiro fazendo palestras e sempre com a preocupação de não só ir fazer palestras, mas treinar as pessoas de cada região do Brasil em produção intensiva de leite. Essa foi o objetivo inicial, né? Legal. E no balde cheio, quais que são aí as soluções práticas apresentadas pela Embrapa e como que o produtor pode fazer para estar inserido nisso, aquele que ainda desconhece do programa? Então, apesar da Embrapa ser uma empresa de pesquisa, a gente não faz assistência técnica, né? Mas as soluções que são levadas para os produtores são soluções já bastante conhecidas, na maior parte dos casos. O que tem de diferente é que o técnico ele é treinado a levar a melhor solução para cada caso, a melhor tecnologia para cada situação, que vai resolver o problema daquele produtor, customizado caso a caso, não é um pacotão. Entre elas é manejo intensivo de pastagem, caniureia, irrigação, uma série de processos de manejo e de gestão que melhoram a renda do produtor ao longo do tempo. Como você falou, esse ponto é bem importante, né? De ter uma personalização, vamos dizer assim, para cada produtor rural, porque a gente sabe que a realidade muda, às vezes, até de um vizinho para o outro, né? Imagina, então, de uma região, de um estado para o outro. É verdade. É muito forte. Às vezes, vizinhos de cerca precisam ter estratégias completamente diferentes. E quais você considera que sejam os principais desafios do produtor de leite no Brasil hoje? E além dos custos de produção, né, imagino eu, e dessa questão da rentabilidade. Pois é, não está fácil fechar a conta, né, os custos elevados, e isso depende de muito planejamento, né? E pé no chão, fazer a coisa, não para resolver o problema do mês que vem, mas o problema do ano que vem, né? O ano que vem vai ter seca, como todo ano. E o que os produtores estão fazendo para planejar a seca do ano que vem? Isso precisa ter um acompanhamento técnico, de pessoas treinadas que possam efetivamente dar a solução melhor para cada caso, né? E esses técnicos é que a Embrapa treina, que são os técnicos ligados ao balde cheio. André, o programa ele também envolve a questão de integração de sistemas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, sistemas integrados são uma série de práticas, elas podem ser as mais diferentes possíveis. Mas no balde cheio a gente tem trabalhado muito com, por exemplo, sistemas silvipastoris, né? Ou seja, os animais pastejam embaixo de árvores, porque o conforto térmico no país tropical é cada vez mais importante. Então é possível você produzir numa mesma área mais leite por causa do conforto animal e com a produção de madeira de qualidade, ou mesmo lavoura pecuária também tem sido muito usado no Brasil inteiro, são formas de uso melhor do solo, sempre se preocupando de ter alta produtividade com sustentabilidade. E os sistemas integrados têm sido muito interessantes nesse sistema. Legal. E como você falou, né, um programa bem consolidado, que já tem 20 anos e que sempre está pensando a longo prazo, né, André? É verdade. Hoje não dá para você ter uma solução tecnológica de curto prazo, né? Você tem que pensar numa revolução do ponto de vista de produção sustentável e de qualidade de vida para o produtor e para a sua família. Isso depende de geração de renda,
depende de mercado, depende de você ter um sistema muito bem pensado. Isso não acontece do dia para a noite. Precisa ter um aprendizado, mesmo que tenha recurso. No caso, muitas vezes, o problema não é o dinheiro. O dinheiro a gente consegue levantar no banco, consegue vender um gado. O problema é saber fazer a coisa do momento certo, na introdução certa da tecnologia, para não queimar cartucho nessa hora tão importante. Maravilha. André Novo, pesquisador da Embrapa, obrigada aí pela sua participação. Até mais. Até mais. E agora, antes de encerrar o programa, a gente traz o resultado da enquete que nós lançamos no início do Planeta Campo de hoje. A pergunta era se você sente ou não dificuldade para contratar colaboradores qualificados para trabalhar na fazenda. Como a gente vê aqui, a maioria dos participantes disse que sim, 75% disseram que sim, que tem dificuldade de achar mão de obra qualificada, e 25% disseram que não. Então, tá aí o resultado da nossa enquete. E com isso, eu encerro o Planeta Campo de hoje. Tem mais alguma coisa para falar? Opa, tem mais um assunto, desculpa aí, confundi toda a produção agora, a gente vai trazer mais um assunto e olha só que legal. O Ministério da Agricultura apresentou uma proposta para o Ministério da Educação para a criação de um grupo de trabalho que vai estruturar a residência profissional agrícola, o Agroresidência. Mas para que esse programa serve, afinal? Bom, ele qualifica profissionalmente os jovens estudantes que acabaram de entrar na área de ciências agrárias por meio de treinamento prático. Muito bacana, então, essa iniciativa aí do Ministério da Agricultura. Agora sim, a gente encerra o programa de hoje, desejando para você uma boa tarde. Amanhã eu te espero aqui de novo, ao meio-dia, ao vivo. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.